sentiu fazendo e parece que nada acontece e tá cansada? Coisas de casa, relacionamentos, sonhos investidos, tantas coisas que você tem que fazer e parece que o resultado nunca vem. Você está sentindo assim? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu quero já te chamar aqui para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita, para você começar a receber conteúdos como esse e ser minha aluna aqui no Mulheres Definidas, para que você cada vez mais saiba como se portar diante dessas situações difíceis. Nós vamos falar hoje sobre esse tema. E aí nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Além de nós termos tantas ferramentas da ciência, tantas coisas que nós podemos aí acessar, lógico que toda ajuda que vem do céu faz toda a diferença. E eu quero mostrar aqui um versículo que está lá em Gálatas 6:9, que nos traz um alerta sobre essa situação que você pode estar vivendo aí. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que você precisa entender? Que tem um tempo de semear e tem um tempo de colher. Você está identificando aí a sua dor, né? Essa frustração que as mulheres têm, como eu disse, de cuidar da casa, trabalhar fora, investir em relacionamentos, buscar sonhos e muitas vezes não ver o resultado. Quantas mulheres me procuram e falam: Adriana, eu estou cansada, estou a ponto de desistir, porque eu já procurei tanta coisa, eu já investi em tantas situações e parece que a minha vida está empacada. Não vem o resultado, eu estou cansada. Você está vendo aqui que esse versículo de alguma forma já te traz a resposta. Uma das coisas que você precisa fazer já, antes de eu apresentar aqui 3 chaves para você entender como lidar com isso, é que você pode pegar esse versículo e justamente quebrar ele em partes menores para você entender o que Deus está falando com você. Ele fala: não nos cansemos, fala de perseverança, fazer o bem, mostrando que as nossas ações têm valor. Faz o bem que dá certo. Deus garante dar a resposta por esse bem que você está fazendo. Ceifaremos. Ele está aqui dizendo que há uma colheita que é garantida. Você vai ter o tempo de ceifar, de colher os resultados daquilo que você faz. A Bíblia está cheia de orientações nesse sentido. Se não houvermos desistido, não é assim que termina o versículo? Pois é, a chave aqui é não parar. E nós vamos ver aqui algumas ações que você pode ter, práticas. Quando você está cuidando da sua família, você está plantando amor. Quando você investe em qualificação, você está investindo no seu futuro. Quando você ora, você está plantando em fé. Quando você serve, você está plantando no seu propósito. Tudo isso tem valor e tem colheita para isso. E eu quero mostrar aqui para você 3 chaves para você não desistir quando parece que realmente nada está acontecendo. E antes de eu já apresentar essas chaves, eu quero aqui te chamar, compartilha com uma amiga. Eu acredito que você conhece pelo menos uma mulher que está vivendo isso, que está a ponto de desistir porque está cansada. Eu quero te mostrar aqui, mas você pode compartilhar com mais alguém, inclusive ajudando esse canal a crescer para abençoar outras vidas, ok? Então vamos lá. Primeira chave que você precisa entender se você está vivendo essa situação. Entenda a diferença entre plantar e colher. E eu quero aqui mostrar que no tempo que a gente já está plantando, precisa haver alegria. No tempo que a gente está lançando a semente, não só no dia de colher os frutos, você já precisa sair, como a Bíblia fala, do semeador que saiu a semear a semente. Algumas caíram à beira do caminho, tem algumas sementes que talvez caíram em lugares errados, mas tem umas que caíram no lugar certo e Deus não rejeita uma semeadura.
Ele vai te trazer a colheita sobre isso. Então entenda essa diferença. Tenha uma memória dessas sementes. O que você pode fazer? Pega o seu caderno, faz um diário sobre tudo que você tem feito, vai colocando como uma forma de você se lembrar. Inclusive, coloca isso diante de Deus. Deus, eu tenho essas sementes aqui, essas. Eu tenho tantos resultados de oração por sementes que eu reivindiquei diante de Deus, não fazendo ele ter que fazer, mas lembrando a Deus, Deus, eu tenho essas sementes e eu quero hoje ver realmente os resultados disso tudo que eu estou plantando. Você vai ver que realmente isso vai te trazer uma segurança de que tem coisas que você fez e que já vai te dar alegria por saber que você fez uma trajetória tão bonita de semeaduras que você está aí realmente realizando na sua própria direção e na direção de pessoas que você ama e que passam pelo seu caminho. Isso é muito importante. Dentro desse entendimento da diferença entre plantar e colher, entenda e confie no processo. Nós somos muito imediatistas, mas a gente precisa confiar no processo. Se o processo está sendo realizado, uma hora você vai ver os resultados. Eu até quero mostrar aqui para vocês, hoje, uma declaração que eu recebi de uma aluna da Escola Definidas. Você é minha aluna aqui no YouTube, mas você pode ser minha aluna na Escola Definidas, que ela escreveu o seguinte, lá no grupo nosso de interação, ela escreveu o seguinte: Bom dia, meninas, a paz do Senhor a todas. Gostaria de deixar aqui um testemunho de gratidão a Deus e a vocês, Jéssica e pastora Adriana, pessoas especiais que têm sido bênção em minha vida. Há quase um ano atrás eu estava entrando pela segunda vez em um quadro de ansiedade, com muitas crises de pânico e sintomas depressivos. Pensei que nunca mais viveria esse pesadelo novamente. Já passei por isso em 2021. Cheguei a passar por psiquiatra e fiz um tempo de terapia com psicólogo. Mas dessa segunda vez, achei que foi bem mais forte a crise e sintomas. Quase perdi o meu casamento. Minha família vendo tudo desmoronando e sem esperança. Mas Deus é bom, que no meio desse processo, olha aí, no meio desse processo, me apresentou vocês. Sim, eu creio que foi Ele, porque um dia a página do Mulheres Definidas apareceu nos sugeridos para mim e tive a curiosidade de olhar. Comecei vendo os conteúdos, cheguei a ver alguns vídeos no YouTube. Olha só a importância desse processo que você está fazendo comigo aqui no YouTube. Entrei no grupo do WhatsApp da comunidade que eu tenho para as mulheres que ainda não estão na Escola Definidas, mas que querem estar nesse grupo do WhatsApp. E aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando através de vocês. Quando chegou a mensagem referente à Escola Definidas, meu coração se alegrou muito e vi que era a oportunidade de mudança que tanto esperava. Cada aula mexeu comigo. Anotei os PDFs dos primeiros módulos todos no caderno. Algumas aulas não consegui ver como gostaria, mas consegui acompanhar em PDF e fui aplicando aos poucos o conhecimento aprendido. E tenho visto frutos de tudo isso. Estou voltando a me cuidar, me arrumar. Sempre fui vaidosa e esse processo fez eu perder totalmente a vontade de me cuidar, o processo de ansiedade e pânico que ela estava passando. Estou novamente com ânimo para cuidar do meu lar, do meu esposo, das minhas filhas. Tentei resumir aqui porque se for contar os detalhes é longo, mas a palavra é gratidão. Muito obrigada mesmo. Sigo no processo, um dia de cada vez e tentando respeitar o meu tempo. Mesmo sem conhecer vocês, pessoalmente, sinto muito carinho por vocês. Espero poder conhecer vocês um dia pessoalmente e poder dar um grande abraço. E aí ela mostra aqui a foto dela com a família. Ontem saímos em família. Ela, o marido e as filhas, uma foto linda. E isso alegra muito o meu coração.
Esse é o valor do processo. Teve um dia de semeadura e teve muitos contratempos no meio do caminho que fez essa mulher desanimar. Mas quando ela se dispôs a confiar no processo, ela viu e ela está vivendo realmente o resultado de um dia de plantio, mas agora a alegria da colheita. E é isso que esse texto de Gálatas está falando. Que você também precisa entender que tem essa diferença entre o plantar e o colher, mas mesmo no tempo do plantio, você pode se alegrar na confiança de que esse processo vai te levar à colheita. Segunda chave, aprenda a viver no tempo de Deus. Saiba que Deus tem um tempo diferente do nosso. Isso a gente vai precisar aprender até para aprender a confiar nele. E nesse tempo, quando o texto de Gálatas fala a seu tempo, ele está falando no momento certo. Jesus, em vários episódios da Bíblia, mostra que ele não chega atrasado. Até naquela passagem aonde Lázaro já estava morto há 4 dias, parecia que ele tinha chegado atrasado. Mas não, é porque ele estava preparando algo especial para mostrar a glória de Deus, os milagres e o milagre de ressurreição, que talvez hoje seja o milagre que você precisa na sua vida, de ressuscitar sonhos, esperanças, de entender que Deus está nesse processo cuidando de você. Quando ele diz a seu tempo, ele está falando que no tempo certo você vai usufruir daquilo que ele tem de melhor para a sua vida. Não é bom isso? Essa convicção? Deus está te preparando. Quando você entende, aprende a viver no tempo de Deus, você tem que entender que Deus está te preparando no processo enquanto você espera. Que você não pode focar apenas nos resultados, você tem que dar foco justamente no processo. É o que eu mostrei com esse testemunho aqui dessa minha aluna da Escola Definidas. Ela está mostrando o valor do processo. Nós temos um lema na Escola Definidas, um dia de cada vez, fazendo dentro do seu tempo, sem precisar sair da sua rotina. Nós não queremos colocar mais carga, mostrando para você coisas para você fazer, que ao invés de te ajudar, te colocam ainda mais cobrança. Não, é o contrário, é para tirar esses pesos, essas cargas. E aqui a Bíblia está mostrando isso, nessa segunda chave, que você precisa aprender a viver o tempo de Deus e confiar no processo, mesmo antes dos resultados virem. Deus vai te ensinar isso. Deus está te preparando nesse tempo. Que Deus realmente tome o seu coração nessa hora, para que você entenda essa verdade e ela caia não só na sua mente e coração, mas lá no seu espírito. Mas eu ainda quero te mostrar a terceira chave de hoje para você segurar esse processo aí, não desanimar, não desistir, porque Deus está no controle, está cuidando de você. Desenvolva resistência espiritual. Primeira coisa que você tem que entender é que às vezes se cansar é normal e tá tudo bem. Deus não está desanimado com você, não está bravo contigo, é normal a gente se cansar no processo. Eu me canso, faz parte da nossa natureza humana. Então, não se cobre tanto, não seja tão cruel consigo mesma. Outra coisa que você precisa entender é que a resistência, justamente, ela é construída na dificuldade. A gente só aprende a resistir a situações difíceis quando a gente resiste às situações difíceis. É como aprender a nadar, é como aprender a andar de bicicleta. Você não lê o manual. Quando eu comecei a aprender a nadar, o professor falou assim, entra na água e começa a bater as pernas com essa boia aqui, ó, com essa pranchinha de isopor. Começa a bater as pernas. Quando você começa a aprender alguma coisa, é enquanto você está no processo. Não é lendo um livro. Tudo isso ajuda, leitura, assistir esse vídeo.
mas é enquanto você está no processo, fazendo o que precisa ser feito, como essa aluna minha da Escola Definidas, ela começou a fazer. Às vezes não conseguia nem assistir todas as aulas, mas lia o PDF, buscava colocar em prática e no processo ela foi forjando, enfrentando essa ansiedade, realmente forjando a resistência à dificuldade. Coisas que nem o processo terapêutico nem psiquiatra conseguiram fazer. Porque Deus está no processo, te orientando, te ajudando e você está aprendendo a fazer com calma o caminho. Respirar fundo e seguir. Cada não que você dá ao desânimo fortalece a sua fé. E hoje é essa chamada que eu quero fazer contigo aqui, de você dar não a esse desânimo. Porque se você desistir, o que vai acontecer? Só vai piorar. Você vai ficar empacada nessa sua dor. E hoje eu tomo a boca de Deus aqui para dizer que Ele não desistiu de você, Ele está contigo nesse processo e que Ele quer que você retome o ânimo, que Ele vai te dar um novo ânimo e uma nova graça para você seguir, porque Ele tem ainda as colheitas na sua vida. Acredite, e eu quero orar por você nesse momento, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida, declarando o fortalecimento, o consolo do Espírito Santo sobre você, de tal maneira que mais um dia você prossiga na sua trajetória, um dia de cada vez, crendo que Deus vai te levar à colheita esperada, se você não desistir, não desfalecer, não parar. Deus está pronto a te trazer o refrigério, a força durante o processo e para que você chegue nos resultados que Ele tem para você. É isso que eu declaro nesse dia sobre a sua vida. Fica com mais conteúdos aqui no meu canal. Se inscreve lá na Escola Definidas para você se aprofundar nesse processo e estar pronta para receber a sua colheita e que você tenha um dia de vitória. Bom dia, graça e paz.